A Justiça Federal, em parceria com a Caixa Econômica, estão promovendo um mutirão para dar vazão a mais de 8 mil processos que devem render um pagamento de 100 milhões de reais em causas. Vamos falar ao vivo com Carlos Daniel, que tem mais informações sobre esse reforço na Justiça Federal. Bom dia, Carlos. Oi, Emily. Bom dia mais uma vez para você e para todo mundo. Pois é, esse mutirão começou essa semana e é exatamente uma parceria, da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte com uma Caixa. A gente convidou o juiz federal e diretor do Fórum da Justiça Federal do Estado, Carlos Wagner, para a gente entender um pouco mais exatamente sobre quais serão os processos beneficiados e também o porquê desse mutirão. Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia a todos que nos assistem. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte, no período da pandemia, alcançou um índice de produtividade extraordinário. Tanto é verdade que, recentemente, agora, fomos contemplados com o índice entre a Justiça Federal brasileira do melhor órgão judicial do país, do Brasil. Então, esse índice IPOSEJUS, que é do Conselho Nacional de Justiça, veio atestar que nós tivemos uma excelente produtividade. Além disso, além da produtividade altíssima, é como se fosse, inclusive, uma torneira que você aumenta a vazão da água e ela, naturalmente, aumenta a concentração de água no determinado recipiente. Foi o que aconteceu com a Justiça Federal Potiguar. Nós tivemos uma altíssima produtividade, sem falar no aumento exponencial de processos que nós tivemos durante esse período, em particular nos juizados especiais federais. Então, esse acúmulo fez com que a Caixa não tivesse, naturalmente, condições de efetuar os pagamentos dos depósitos judiciais, que nada mais, nada menos do que significa do que aquelas ordens judiciais de pagamento que os juízes da Justiça Federal determinam que a Caixa, os valores que estejam depositados na Caixa, sejam pagos a partes, advogados e pessoas beneficiadas. Durante esse mutirão, serão 150 processos aí na lista, para pagamentos. Exatamente. Nós teremos, antes da pandemia, o que acontecia? A pessoa contemplada vinha ao posto de atendimento aqui da Justiça Federal e levantava o valor na boca do caixa. Depois, em razão das restrições impostas pela pandemia, tivemos que fazer uma restrição desse acesso e, em razão disso, muitas pessoas não tiveram condições de efetuar esse recebimento. Por quê? Porque só tinha duas alternativas, ou ela indicar uma conta já existente ou criar uma conta num banco digital. E a nossa clientela da Justiça Federal são pessoas muito humildes, que não têm condições de fazer isso. Então, tivemos a preocupação e uma sensibilidade extraordinária da Superintendência da Caixa, na pessoa do Superintendente-Geral Cleiton Bege. Ele foi muito sensível com a sua equipe para permitir que fizéssemos um atendimento presencial, ou seja, pessoas virão, são 150 por semana, que virão aqui ao posto para fazer o saque na boca do caixa. Então, quais serão exatamente os processos beneficiados com esse mutirão? Basicamente, são processos de natureza previdenciária, porque acredito que toda a sociedade percebeu que houve uma dificuldade de acesso, de certa forma, ao INSS, que é o nosso principal cliente aqui da Justiça Federal, e também vícios construtivos, o auxílio emergencial para quem não teve a possibilidade de ser concedido diretamente, então procurou a Justiça Federal para ser reconhecido o direito ao auxílio emergencial durante esse período. Agora, a gente destaca também um pouco mais sobre essa demanda, porque foi algo que aconteceu ali durante a pandemia e, naturalmente, a Caixa não teve como arcar com toda essa demanda, Exatamente, foi natural, Houve, de fato, a nossa justiça, a Caixa, de vez em quando se surpreende com a nossa altíssima produtividade, porque o Rio Grande do Norte protagoniza, às vezes, determinados problemas que não se repetem no Brasil inteiro, por causa da nossa altíssima produtividade, que alia exatamente a quantidade de processos que nós julgamos em menor tempo. Então, julgamos processos muito rápidos e, consequentemente, o que acontece é que há um acúmulo natural dos processos que chegam para que a Caixa cumpra o pagamento do depósito judicial. E esse alto índice de produtividade, inclusive, foi destaque no Conselho Nacional de Justiça, Exatamente. Como eu disse inicialmente, a Justiça Federal aqui do Estado, ao lado da Justiça Federal de Alagoas, ocupam a primeira colocação no Brasil entre os órgãos da Justiça Federal de primeira instância. Então,
De fato, isso é um motivo de muito orgulho e eu aproveito aqui para parabenizar todos os nossos juízes, servidores e colaboradores que contribuíram para que alcançássemos pela 5ª vez consecutivamente esse maravilhoso índice. Carlos Wagner, juiz federal, muito obrigado pela participação. Informações ao vivo aqui no Bom Dia RN. Emily, eu volto com você. Obrigada, Carlos Daniel. Obrigada ao juiz federal também pelas informações, trazendo esse serviço também aqui para a gente no Bom Dia RN.